Olha, o Bolsonaro está começando a perder os últimos apoios de núcleos grandes que o apoiavam, que é dos evangélicos e de parte do empresariado que ainda tinha alguma esperança no bolsonarismo. A grande massa do empresariado, os mais ricos do Brasil, já tinham feito uma carta com um ultimato ao Bolsonaro. Eles já estão trabalhando para tirar o Bolsonaro quanto antes, porque eles já sabem que o Bolsonaro é um perigo para a economia do Brasil, já estão vendo, todo mundo está vendo isso. Só que agora os evangélicos também estão começando, os líderes de igrejas evangélicas estão começando a pular do barco. Eu li barbaridades que escreveram sobre o Bolsonaro em entrevistas nessa última semana. Estão falando que o que o Bolsonaro faz para agradar a igreja evangélica, isso para eles não é nada. Eles estão falando que isso não muda em nada a insatisfação deles com o Bolsonaro. E a popularidade do Bolsonaro entre evangélicos, que é o público desses líderes, está caindo pesquisa após pesquisa. Chegou a menos de 40%. O Bolsonaro começou o governo dele com 60%, 65%, dependendo da pesquisa, de popularidade entre evangélicos. Aí caiu, tá no nível que é metade disso. A coisa tá bem difícil pro Bolsonaro e vai começar aí uma CPI que vai mostrar para todo mundo crimes que o Bolsonaro cometeu. Vai ficar muito difícil o Bolsonaro continuar com esse estigma de Deus acima de tudo, sou evangélico pela vida, sendo que nem evangélico ele é, mas vai ficar muito difícil ele conseguir conquistar esse público. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho, você é fora Bolsonaro, aqui fora Bozo, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundinho se inscrever no canal, é de graça. E quando você se inscreve, você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Primeiro, porque o YouTube pega o vídeo, se muita gente se inscreve no canal a partir desse vídeo, o YouTube começa a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente clica e mais gente entra e tem acesso à verdade, porque você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. E você se inscrevendo, você ajuda em número a fortalecer a oposição a esse desgoverno assassino, que aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição. E olha só, nosso carro de som rodou nesse final de semana em Belford Roxo e em São João do Meriti, além de várias outras cidades que está rodando todos os dias, denunciando os crimes do Bolsonaro. E no final do vídeo eu vou mostrar aqui um trecho do carro de som rodando e denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, denunciando a mansão do filho do Bolsonaro, de 6 milhões do Flávio, denunciando o desastre econômico com indústria saindo do Brasil, inflação, tudo isso, denunciando que isso tudo é culpa do Bolsonaro, mostrando isso pro povo nas ruas. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem Pix, PicPay e apoios pra gente continuar ampliando. A gente rodou na semana passada em 12 cidades, nessa semana vamos tentar bater as 10, que é a nossa meta, e se der para rodar em mais cidades, melhor ainda, vamos continuar indo para cima do desgoverno Bolsonaro. Aproveito também no primeiro comentário e deixo minhas redes sociais para quem quiser me seguir nas outras redes. Agora vamos falar sobre os evangélicos que estão, os líderes evangélicos que estão deixando o Bolsonaro, a parte do empresariado, inclusive empresários estrangeiros que estão dando ultimatos ao governo Bolsonaro e também já pularam do barco, e tudo isso na véspera de uma CPI que vai passar o trator no governo Bolsonaro. Vamos passar como um rolo compressor no governo Bolsonaro. Prepare-se para ver isso, vai ser bom ver. Aí, olha só, os evangélicos estão falando em entrevistas que eu li nessa última semana o seguinte, entre outras coisas. Primeiro, que o Bolsonaro, o que ele fez na pandemia, ele politizou a pandemia. Veja bem, o discurso do Bolsonaro de que quem politiza a pandemia é a oposição não cola, não tá mais colando. Eles estão, extremamente insatisfeitos. Por quê? Porque eles atribuem ao Bolsonaro o fato das igrejas terem que ficar fechadas tanto tempo. Mesmo o Bolsonaro falando que tem que abrir, fazendo campanha com fake news, eles não veem o Bolsonaro como um aliado nisso. Eles estão vendo o Bolsonaro como vilão. Porque, vamos lembrar, se tivesse o Bolsonaro comprado as 70 milhões de doses da Pfizer, que já teriam sido entregues e aplicadas, estamos falando aí de 35 milhões de pessoas que já estariam vacinadas a mais do que hoje. Veja bem, 35 milhões de pessoas a mais é mais do que o Brasil vacinou até agora. Bem mais do que o Brasil vacinou até o momento. Só em uma leva de vacinas que o Bolsonaro se recusou a comprar. Tem as 46 milhões de doses da Coronavac que o Bolsonaro desautorizou o Pazuello a comprar, que serão entregues também até dezembro. A gente está falando aí mais 46. Tem as 50 milhões de doses da Sputnik. Olha, só nisso aí já são quase 200 milhões de doses, 163 milhões de doses, se eu não me engano, é isso? Tá certo a conta? É esse tanto de doses que o Bolsonaro se recusou, tudo que serão entregues agora, já teriam sido aplicadas em pessoas. Então, as igrejas não estariam fechadas. O dízimo estaria sendo pago em dinheiro, em espécie, do jeitinho que eles gostam. A vida estaria quase normal no Brasil. Estaríamos, claro,
Teria restrição? Sim, quando as pessoas forem vacinadas, a vacinação avançar, vai continuar tendo restrição, vai continuar tendo máscara, mas não teria restrição tão grande ao comércio, à igreja, a isso. Então eles veem o Bolsonaro como mais inimigo do que aliado. Eles falam, mas Thiago, os evangélicos, blá blá, isso com alguns. Há alguns líderes evangélicos, como Silas Malafaia, Edir Macedo, mais um ou outro, que são bem grandes, representam igrejas bem grandes, que eles são aliados do Bolsonaro por conta de outros motivos. Eles têm alguma coisa juntos. Mas há outros que não. Eles gostavam do Bolsonaro porque acreditavam em mito, que ele é evangélico e tudo mais. Para você ter ideia, no ano passado, no dia que o Bolsonaro ele fez um jejum, algumas semanas, lembra disso? No dia em que ele fez a reforma ministerial, que ele trocou 6 ministros, teve gente com medo de golpe e tudo mais, lembra desse dia? Naquele dia, o Bolsonaro tinha anunciado que ia fazer um jejum em oração às vítimas, blá blá, por Deus, uma porcaria lá. Você acredita que o Bolsonaro fez jejum? Você acredita que o Bolsonaro ficou 24 horas sem se alimentar? Você acredita? Tem muito brasileiro que ficou não porque quis, ficou porque não tem comida na mesa. Mas você acredita que o Bolsonaro fez o jejum? Pois bem, ninguém acredita, nem os evangélicos. No ano passado ele fez o mesmo jejum e 36 líderes evangélicos gravaram vídeo e não só vídeos estimulando as pessoas a participarem desse jejum. Eu lembro dessa palhaçada no ano passado. E falaram, vamos fazer o jejum aqui, oração, hoje é um dia de oração, blá blá blá. Esse ano sabe quantos fizeram vídeo? Nenhum. Depois do dia, 3 mandaram vídeo, provavelmente pressionados pelo bolsonarismo, por deputados, por gente do governo Bolsonaro, a mandar o vídeo. Depois, antes, ninguém. E olha, aí a reportagens começaram a falar com esses líderes que gravaram no ano passado, eles falaram, não tem como. Porque o Bolsonaro ele coloca as convicções dele, pessoais dele, acima do cargo dele de presidente. A gente não pode apoiar um governo assim, veja bem. Líderes evangélicos, líderes de igrejas que têm várias subsidiárias, nem sei qual é a palavra, mas que representam várias igrejas, representam milhões e milhões de pessoas. E eles não estão mais com o governo Bolsonaro. E aí, em determinado momento da entrevista, eles falam, olha, a gente só não apoia, só continua ainda fazendo vista grossa ao Bolsonaro, não usar essa palavra, mas mais ou menos isso, porque a gente não quer que o PT volte. Quer dizer, tem uma coisa que muita gente não percebe. Até quem tem poder e quem toma decisões, como líderes de grandes igrejas evangélicas, é suscetível a cair em fake news. Essas pessoas foram bombardeadas pela grande mídia por 5, 6 anos, dizendo que o PT era anticristo, dizendo que o PT era o maior ladrão da história, que o Lula roubou trilhão, não era nem bilhão, era trilhão. Imagina alguém roubar 1 trilhão e continuar morando num apartamento que não é nem cobertura, lá em São Bernardo do Campo, num lugar de classe média. Tá lá o Flávio Bolsonaro numa mansão de 6 milhões para você ver quem rouba onde tá morando. Numa mansão de 6 milhões e tava nesse final de semana, caiu de quadriciclo, tava num hotel que é a diária mais barata. Vai lá, booking.com, onde põe hotel. Vai lá e põe, tá no site do Plantão Brasil, o nome do hotel do Flávio. Põe lá no booking.com para você ver o preço, põe qualquer data, para você ver o preço do hotel que tava o Flávio. R$ 3.500 é a diária mais barata do quarto ruinzinho daquele hotel. Tem quarto de R$ 15 mil a diária. E o Flávio tava lá pro fim de semana no mínimo. Quer dizer, ele gastou entre 7 a 30 mil reais só de diária. Veja bem, é um hotel tão luxuoso que é esse preço e não é resort all inclusive. Ele ainda tem que pagar lá no restaurante. Quer almoçar? Paga. Quer jantar? Paga extra. Imagina quanto custa a refeição nesse local. É lá que fica quem rouba. Mas os pastores evangélicos, praças da polícia, militares, enfim, toda a população foi doutrinada pela Rede Globo e pela grande mídia e por fake news que começaram lá em 2010, de que Lulinha era dono da Friboi, lembra disso? Foram doutrinados a pensar que o PT roubou muito e que o PT é tudo de ruim no Brasil. E até mudar, demora. É por isso que agora é a hora. O Lula, ele tá com uma estratégia visando 2022 e passa pela estratégia dele falar com os evangélicos e falar com os militares. Por quê? Para trazer esse povo pro nosso lado. Porque, olha, eles estão sendo enganados por fake news e eles acham que o PT é o diabo do mundo. Então, tá na hora do Lula. Isso é uma coisa importantíssima para quando a esquerda voltar ao poder. Espero eu que com o Lula 2022, mas de começar a se comunicar. Não adianta você fazer o melhor governo do mundo, e o Lula fez o melhor governo da história, e o primeiro governo da Dilma também foi o segundo melhor da história, se não o melhor, e não conseguiu convencer a população das coisas boas que fez, não conseguiu mostrar. O que adianta você fazer e não mostrar que fez? Porque se você fizer e não mostrar, na próxima eleição eles votam no outro, que eles não vão saber que você fez. E era isso que o PT fazia, foi isso que o PT fez por 13 anos.
fez muito, ajudou muita gente e não mostrou. Eu lembro que eu morava na Espanha, tinha aluno do Ciências Sem Fronteiras, que, veja bem, gente que morava no Brasil, ganhou ticket de avião, ganhava hospedagem, assim, dinheiro para pagar hospedagem e custos de vida na Europa, estudando, tudo pago pelo governo federal, num programa criado pelo então ministro Fernando Haddad, pelo PT, e gente que odiava o PT, e eu tava lá na Espanha e falava, mas o Lula não sei o que, eu falava, meu Deus do céu, em 2012, acreditando, mas o Lulinha é dono da Friboi, eu falava, meu Deus, e odiando o governo do PT, que votaram no Aécio. Você vai entender? Por quê? Porque não se comunicou, não falou, olha, você tá aqui, você, senhor aluno, está aqui na Europa, é um programa do governo do PT, não é uma coisa assim que caiu do céu para você, que sempre existiu. Antes do PT foram 502 anos de Brasil e não tinha programa que levava aluno para a Europa. Não tinha programa que pagava universidade particular para alunos pobres. Não tinha ProUni. Olha, não tinha Bolsa Família, as pessoas passavam fome. Ó, tá vendo aqui, ó, luz para todos? 40 milhões de casas com luz? Não tinha, era escuro. Tem que mostrar, senão as pessoas não sabem, senão elas esquecem. E aí o que acontece? Acontece isso, antipetismo. E até hoje, principalmente em gente do mercado financeiro e tal, que é quem mais se informava pela grande mídia, que lia notícias todos os dias, essas pessoas são as mais doutrinadas contra o PT. E agora o que está mudando é o seguinte, até empresários que estavam com o Bolsonaro, empresas de fora do Brasil, começaram a pressionar o governo Bolsonaro em cartas, em reuniões. O ministro do Bolsonaro, o embaixador do Bolsonaro lá nos Estados Unidos está com um problemão. Todas as empresas, tem um grupo de mais de 90 empresas, e aí tem no meio a Amazon, das maiores empresas do mundo, todas que você imaginar, bancos, tudo mais, estão pressionando o governo Bolsonaro a retomar as políticas dos governos do PT na questão do desmatamento e na questão ambiental. Então falando, a gente vai começar a desinvestir. Aí você vai começar a ver grandes empresas que estão investindo bilhões no Brasil, como a Amazon é o exemplo que eu dei, porque é uma empresa que está investindo muito no Brasil nos últimos anos. É uma empresa que quando chega a algum lugar, chega pesado. E aí estão ameaçando desinvestir no Brasil, porque estão falando, não dá para confiar no Brasil. E são ameaças ao governo Bolsonaro, falando, volte a como era no tempo do PT. Quer dizer, uma chavinha que você vira assim, para esse pessoal entrar na cabeça deles. Peraí, o Lula foi inocentado, o Sérgio Moro era um juiz ladrão, peraí. Por que eu tô aqui falando com o Bolsonaro se eu podia já estar falando com o Lula para melhorar a coisa em 2023? Não adianta falar com o Bolsonaro que ele não vai mudar nada, não mudou até agora. E para os evangélicos a mesma coisa. Até aqueles que fazem da igreja um balcão de negócios, é bom para eles que o governo seja do PT. Porque não adianta o governo Bolsonaro, eu vou perdoar não sei quanto de dívida da igreja. O que importa para a igreja, sabe o quê? Essas que usam a igreja, como a religião, como um balcão de negócios para lucrar com dízimo. Falando para essas, não as que são igrejas realmente para falar de fé, o que importa é a fé. Mas nessas que usam para balcão de negócios, o que importa para eles é o povo ter dinheiro para poder pagar um dízimo maior. Porque se o rapaz que está ali passando fome já dá o pouquinho que tem para a igreja, quando aquele rapaz tiver dinheiro para comprar carro novo, para viajar, para ir para o exterior, para ir para a Praia do Nordeste no feriadão, tudo isso, aquele rapaz não vai estar dando migalha para a igreja, ele vai estar dando dezenas de milhares de reais. E isso você coloca isso na cabeça desses que estão com o Bolsonaro hoje. Claro, alguns estão com o Bolsonaro em corrupção, não tenha dúvida, porque tudo, assim, pode ter dúvida porque a gente não tem provas, mas parecem estar, alguns muito grandes. Mas outros, desse grupo aí de 36 que gravaram um vídeo pro Bolsonaro no passado e esse ano se recusaram, se eles começarem a pensar, é só ligar uma chavinha assim na cabeça dele, que aquela expressão muito excelente que existe no Brasil, que é a ficha cair, é isso. A hora que a ficha cair, eles vão falar, opa, peraí, a gente está apoiando o lado errado. Então, se faz bem necessário, o Lula ele vai começar a falar agora com outros setores, mas se faz bem necessário quando o PT voltar, saber mostrar o que fez. Porque a maior parte da estratégia política é você ganhar a eleição, e você não ganha a eleição se não mostrar o que fez. É isso, quem concorda, curte o vídeo, se não concorda, curte também, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima do Bolsonaro, que agora vai ter a CPI, você vai ver esses movimentos de gente pulando do barco do Bolsonaro, vai ser muito mais rápido, vai faltar espaço no mar, perto do barco do Bolsonaro, que tá todo mundo pulando do barco, é isso que vai acontecer. E vou mostrar aqui o nosso carro de som lá no Rio de Janeiro, esse em São João do Meriti. Salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra.
Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4. Aqui um outro trecho. Brasil no YouTube. Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam. Vacinas que salvariam a economia e a vida da população. Isso tudo nas ruas. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoia-se, minhas outras redes sociais. Mas se você não se inscreveu até agora, ó, se inscreve aí, ó, senão eu vou ficar bravo, hein? Falou!